Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h40, olha, pontualmente, 7h40, voltamos com o primeiro jornal e a parte final. Hoje é quinta-feira, hoje é dia da nutricionista Karen Kaori Miyamoto, de alimentação saudável, a nutricionista falando com a gente aqui. Bom dia, Karen, satisfação em tê-la aqui. Bom dia, muito feliz de estar aqui com vocês hoje novamente. Karen, as práticas culinárias, né, de forma saudável, a gente conversava aqui antes de ligarem os microfones, né? Que a importância das pessoas conhecerem os alimentos, né? Saber que de repente eles podem ter uma combinação harmoniosa, né? E você pode até errar a princípio numa combinação. Olha, eu coloquei o alho, a cebola antes, para dourar a cebola antes do alho, e de repente o alho queimou ou não queimou, o alho ficou cru. Então, o conhecimento do alimento é fundamental, né? Com certeza, e todas essas práticas, né? Hoje em dia, a gente tem um acesso muito mais facilitado às receitas pela internet, receitas de minuto, né? Para quem tá ali numa vida mais apressada, na maior correria. A gente tem um guia, né, que chama Guia Alimentar para a População Brasileira, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, onde eles passam ali várias dicas práticas sobre manipulação, higienização, como montar um prato saudável com diversas culturas, porque como a gente conversou no nosso último encontro, a gente tá vivendo aqui num país super extenso, com diversos costumes diferentes, né? E lá, desde o guia ali para as crianças até o guia para os adultos, é sempre estimulada a prática culinária. Então, assim, apesar da gente ter, às vezes, menos tempo, é algo muito prazeroso quando você sabe o que fazer. Assim como você tinha comentado, os temperos, né, para utilizar. Então, quando os pacientes chegam para mim, eu também gosto de fazer uma listinha de ervas, de temperinhos. E eles vão provando aos poucos, né? A gente pode ir nessas casas a granel mesmo, comprar, assim, pequenas porções, ir cheirando, né? E experienciando ali dentro do alimento. Ainda mais porque a gente tem esse estigma, né, do alimento saudável não ser tão saboroso. Esses temperos vêm de encontro para isso, né? Para deixar bem mais gostoso e a pessoa ir desenvolvendo cada vez mais essa prática, aos pouquinhos. E esse conhecimento, Karen, faz com que você evite, de repente, a obesidade, né? Sabendo que você tá comendo um alimento. Tem gente que exagera no sal, por exemplo, que você, mas se não colocar sal não tem gosto. Mas você tem alguns alimentos, alguns temperos que você vai minimizar o uso do sal também, né? Com certeza. A gente tem uma prática que chama sal temperado. Então, ao invés de você fazer ali um potinho, por exemplo, com 100, 200 gramas dentro da sua casa, que é o que você deixa habitualmente, você coloca metade de sal e metade de ervas secas. Então, você pode, por exemplo, nesses a granel. Aqui em Botucatu a gente tem o Confiança, né? E daí você compra vários temperinhos que você já tem mais afinidade e mistura. Então, a gente acaba usando muito menos o sódio, né? A gente usa bem menos o sal, o alimento continua temperado, continua gostoso. E além disso, as outras práticas, né? Então, qual alimento fica mais interessante cozido? Qual fica mais interessante assado, grelhado, né? Querendo ou não, essas práticas também agregam sabor, né? E combinações diferentes. E assim como você tinha mencionado antes, a obesidade é um desafio que a gente enfrenta hoje da saúde pública, assim, a nível mundial, né? E a realidade do Brasil tá ali de acordo com tudo isso também. E esses alimentos, quando a gente fala de uma alimentação mais saudável, a base de alimentos mais in natura, de temperos naturais, são alimentos que têm menor densidade de concentração energética, calórica. Então, no maior volume, a gente tem menos calorias. Diferente dos alimentos que a gente chama de industrializados, processados, que em pequenas quantidades a gente tem muita caloria, né? Então, a gente vai sempre fazendo aquele balanço da saciedade também, né? Então, quanto a gente precisa comer para se sentir satisfeito, né? Saciado. E daí, esses alimentos, eles são aliados para nós, né? Nesse combate à obesidade, na verdade. E um dos motivos, inclusive, quando eu convidei a Karen para participar a primeira vez, é isso. Eu acho que o papel da imprensa também é esse, né? De você divulgar a respeito que é possível você se alimentar bem, saudavelmente. Que existem opções. É caro. Eu vou me alimentar de alimento orgânico. É mais caro? É mais caro, porque demanda mais tempo, tem que ter uma certificação e tudo mais, mas você vai estar comendo coisas de qualidade. Diferentemente, quando você vai no supermercado, principalmente no caixa, que tem aquela variedade de ultraprocessados, o salgadinho disso. Tá tudo fácil ali no caixa. Abriu, comeu, não precisa chegar em casa, não precisa raspar, não precisa cortar, não precisa ferver. Enfim, tudo isso é uma concorrência que eu julgo até desleal.
estrategicamente o pessoal do marketing dessas empresas coloca realmente. Na hora que você tá com criança, então aí tá perdido. Você já pensou você chegar no caixa do mercado e ter cenouras? Não dá, né? Então, deveria ser, né? Sim, deveria ser, né? E criança, principalmente, né? Coloca as mini cenouras, que são interessantíssimas, mas aí tem que ficar no ambiente refrigerado, já não pode ficar ali no caixa. Enfim, a concorrência para alimentação saudável é muito forte, não? Sim, exatamente. Por isso que a gente tenta sempre trazer ali informação, conscientização da população. E não só dos adultos, mas assim também das crianças, né? Claro. As crianças precisam entender o motivo delas estarem comendo alimentos que muitas vezes, quando a gente compara, assim como vocês falaram, tem menos sabor, são menos palatáveis pra nossa boca, né? Mas a gente tem um propósito, que é o quê? O bem-estar, a prevenção da saúde. Então a gente sempre fala, se você se alimenta bem, tem uma prática, uma vida saudável, física, psicologicamente, quando você chega ali nos anos seguintes, nos anos da vida adulta, da vida idosa, você é uma pessoa saudável, né? Então, às vezes, eu vou gastar muito com alimentos saudáveis, mas chega lá na frente, você tem que gastar com médicos, com remédios. É uma escolha que você já não tem opção, na verdade. Você fica ali se vendo obrigada a fazer esse tratamento. Então, quando você trata ali uma base bem estruturada, organizada, com planejamento alimentar adequado, você consegue, assim, financeiramente se organizar. Então, a gente tem uma atuação bem abrangente dentro do SUS, da saúde pública, com a população que enfrenta ali vulnerabilidades econômicas, e mesmo assim a gente consegue fazer uma organização legal, né? Então a gente tem recursos como, por exemplo, cestas de hortaliças, entender ali nosso território, onde que a gente tem, por exemplo, produtores familiares que fazem ali um convênio com essas famílias. Nós temos em Botucatu vários, né? Exatamente, aqui existem muitas hortas comunitárias, né? Diferente de outros lugares. Então, uma vez que o profissional da saúde entende ali como que funciona o território daquela família, então assim, onde tem horta, onde tem, por exemplo, essas vendinhas que vendem os ultraprocessados, né? A gente consegue dinamizar ali melhor para funcionar isso para eles também, né? Então, cabe para todo mundo mesmo numa organização bem legal. E de repente é uma desculpa muito fácil, né? Dos pais, né? De repente, olha, eu não tenho tempo, então eu deixo o celular na mão do meu filho, que tem 4, 5, 6, 7 anos, né? E comendo um salgadinho, um ultraprocessado, ao invés de ter preparado um alimento para ele, né? Que tem a cocção, que tem o jeito de fazer, e às vezes, tomando todo o cuidado, que a criança também, ela conheça como é feito aquele alimento, né? E até pela questão do tempo que você falou, às vezes não é só o tempo de fazer a comida, né? Mas às vezes até de escolher. Como a Karen falou, até de realmente conhecer aquele alimento, seja hortifruti, sejam ervas, por exemplo, de saber o que levar para casa, ou qual, de uma cesta cheia de tomates, qual realmente tá bom, que vai ser mais saboroso pro meu filho gostar desse alimento novo que eu tô tentando introduzir para ele, né? Exatamente. Não, totalmente. E os filhos, eles têm que crescer ali ao nosso lado, a gente sempre desenvolvendo essa autonomia mesmo. Não só nessa parte alimentar, né? Mas na vida... ao longo do caminho, porque depois essa criança sai de casa e daí ela que vai sofrer. Verdade. Então, assim, a criança que começa uma prática clínica, às vezes, uma prática culinária ali cedo, não precisa ser fazendo já um prato, mas sabe, ajudando a cortar, ajudando a descascar. Conhecendo o alimento, né? Você tá cortando uma cenoura ali, de repente você corta um pedaço, a criança experimentar. Um tomate, para experimentar, para saber o sabor. Bota a criança para lavar o alface, sentir a folha. Exatamente, isso é muito legal, né? Exatamente, eles ficam muito curiosos, né? Até a gente, quando a gente vai fazer um prato diferente, né? Uma receita que a gente viu na internet, ao longo do preparo, você já começa a sentir o cheiro, você já começa a ter essa conexão, você sente mais vontade de experimentar realmente, né? Então, assim, as crianças, elas precisam saber como as coisas são feitas, para também elas não chegarem lá na frente e não saberem diferenciar, assim como você falou, e também não saberem como foi feito, né? Cria uma limitação para a criança que ela não precisaria ter de fato. Entendi, né? Entendi. E dentro de repente você tá na cozinha, vai fazer lá um prato diferente, ou um prato comum, vai fazer uma sopa, por exemplo, que nesses tempos frios, né? Que a criança ajude você, olha... ajuda a descascar a batata com cuidado, não precisa precisar faca, que tem aquele descascador que não corre risco nenhum. Olha, eu cortei aqui a batata, e ela vai, e de repente, olha, você ajudou a mamãe, o papai a fazer aqui esse alimento, e a gente tá tomando essa sopa, você que ajudou. Mas tem verdinho. Eu falei, esse verdinho é aquele que você cortou pra mim e tal. É uma delícia, porque tem aquela história, quem nunca, né? Eu que tenho 4 filhos, né?
o verdinho eu não como. Como assim? Você é palmeirense, o verdinho também? Eu já ouvi a frase, tira esse treco raranja do meu prato. Raranja? Então, era a cenoura. Então, quer dizer, tem todo, né, uma metodologia que pode ser usado para que a criança comece a gostar daquele determinado alimento, que não coma só com os olhos, né? Exatamente. Faz toda a diferença isso de conversar, e também muitos estudos mostram que as crianças que crescem ali desenvolvendo atividades manuais, com menor tempo de telas também, né, associado diretamente a isso, ela tem um controle emocional melhor. E a criança passa por um período ali que a gente chama de que ela tem uma neuroplasticidade, né? Então o cérebro ele se adapta muito mais fácil do que comparado com os adultos a diversos estímulos. Então uma vez que ela está sendo estimulada ali a uma coisa muito repetitiva de telas, uma coisa ali muito viciante das telas, é diferente de, por exemplo, se ela tá brincando ao ar livre, ela tá cozinhando às vezes com os pais, enquanto ela tá comendo, ela sabe diferenciar o que são sabores, né? Então, eu tenho um priminho que ele sempre gostou muito de cozinhar e ele visitava muito a minha casa. E eu sempre gostei de cozinhar junto com ele, de fazer as coisas. Então, assim, ele sabe o que vai exatamente no bolo, ele sabe exatamente o que vai na torta. Ele sabe diferenciar os gostos. Então, ele sabe que um gosto azedo, por exemplo, ele pode ser combinado a um gosto salgado, um gosto doce mesmo que seja, né? Isso traz uma autonomia muito grande. E daí isso também trouxe muita curiosidade para ele consumir muito mais verduras, legumes, porque daí você fica com o paladar mais aguçado também, né? Essa percepção, na verdade, mais acendida, assim. E às vezes tem aquela pessoa que não come e nunca experimentou, né? Sim. Olha, eu não gostei da cara disso, né? Isso é um erro, né? Porque às vezes aquela cara, né? Isso vale para nossa vida, né? Às vezes você fala, eu não vou com a cara daquela pessoa. Mas você já conversou? Não, nunca conversei. Pô, é um cara legal, é uma pessoa legal, tal. O alimento é a mesma coisa. Eu não posso olhar pro alho poró que não sei, não fui com a cara dele. Mas tem também o que a Karen falou da forma de fazer aquele alimento. De repente você não gostou daquele alimento naquela forma que ele foi feito para você, mas de repente num outro formato você goste. Tem que se dar ao luxo de experimentar também. A oportunidade de experimentar, né? Acabar com esse estigma de que isso aqui é porque é feio. Experimentou errado, experimenta de novo. Né? Agora, Karen, nesse momento de inverno que nós estamos vivendo, ontem principalmente, terrível, né? Hoje deu uma amenizada e tal, mas segundo a Natália, que cuida do tempo aqui, a semana que vem vai voltar tudo isso, né? As sopas e os caldos são muito bem-vindos nessa época, né? E fazem bem também, né? Com certeza, a gente consegue ter ali uma refeição completa por meio das sopas também, né? Assim, então, por exemplo, a gente pega o carboidrato, pode ser o macarrão, tem gente que gosta de colocar o arroz mesmo, ou a batata, a abóbora, a cenoura, né? Mandioca mesmo, e daí a gente coloca as outras fontes de vitaminas e minerais. Então, brócolis, couve-manteiga, a selga, né? E as proteínas diferenciadas. Então, a gente tem desde a carne cozida, a carne moída, o peito de frango, pros vegetarianos, a proteína texturizada de soja, né? Pode combinar um ovo separado. Porque, principalmente para a população que é um pouco mais idosa, que tem uma ingestão menor de proteínas, é onde eu falo assim, que é um preparo ótimo, pode consumir, né? Dá pra gente consumir de uma forma muito bacana. Só que, querendo ou não, a gente consome menos proteína na sopa, né? Então, a gente acaba diluindo muito, assim. Então, pra época de frio, que normalmente o idoso muitas vezes come todos os dias a sopa, daí a gente fala assim, pode colocar, por exemplo, a carne moída que seja na sopa, mas separado, tenta fazer um ovinho, né? Faz uma outra porção, um hamburguinho, por exemplo, um hambúrguer de grão de bico, de soja, de lentilha, para garantir que esteja batendo isso também, né? Porque senão a gente acaba ficando muito tempo com a proteína um pouquinho reduzida. Que assim, não é algo extremamente impactante, mas a longo prazo pode impactar, é isso que a gente fala. Mas as opções que nós temos são muito grandes, né? Muito. Em todos os sentidos. No caso de sopa, tem caldo, né? Tem caldo de palmito que eu já provei, que é uma delícia, né? O pessoal que, eu não como carne. Não tem importância. Tô falando, não é porque eu não como, não. É que é muito gostoso mesmo. Sim. E às vezes você deixa de provar, fala, não, eu não gosto de nada que seja vegetariano. Não é assim. É muito bom, é saboroso, tem sabor gostoso, né? Um creme de ervilha bem temperado não precisa de mais nada. Exatamente, os temperos mudam muito, né? Há umas 2 semanas atrás a gente fez uma fogueira, né, em casa, a gente fez os caldos, e a minha cunhada, ela é vegetariana, então a gente fez um caldo de abóbora com gengibre, a gente colocou shimeji, né, os cogumelos, que vem muito de encontro. Um outro caldo de legumes bem reforçado, a gente colocou um creme de leite, né, a gente coloca ali o APTS para dar uma enriquecida nisso também.
E vai super bem, né? Assim, todo mundo come, na verdade, em casa. Depois que a gente teve isso da minha cunhada, todo mundo começou a aderir muito melhor, assim. A experimentar mesmo, né? Porque então, é gostoso, é saudável, é gostoso, né? Tem um estrogonofe que eu faço lá em casa de shiitake com palmito. Delicioso, né? sim. Não, fica uma delícia, é muito gostoso mesmo, sabe? Então, quer dizer, você tem opções, porque a gente vai criar um programa de culinária aqui, né? A troca de receitas, eu acho que vai ser legal. Sim. Porque todo mundo gosta, né? Aqui, a Ellen cozinha, a Natália cozinha, você cozinha, eu cozinho. É muito legal. E é importante que as pessoas tenham esse hábito, né? De conhecer. Porque também é uma terapia, uma higiene mental. Faz bem pra cabeça. De você, de repente, olha, a minha mulher vai chegar do trabalho, eu saí mais cedo, eu vou fazer o jantar hoje, ou vice-versa, né? Ou vou fazer junto com ela, né? Você vai dar mais valor ao que é feito, né? Vai falar assim, nossa, ficou gostoso. Ou de repente fala, tá apaixonada mesmo, exagerou no sal, né? Que tem essas coisas também que se fala, né? Mas é muito bom porque você vai conhecendo os alimentos. O objetivo desse nosso bate-papo de hoje é conhecer o alimento, para você valorizar e saber que às vezes você despreza um alimento que tá mais barato, inclusive, e ele é bom para sua saúde, inclusive, né? Exatamente, a gente vê muito o alimento também, como a gente até mencionou isso anteriormente, como um ato de afeto, né? Também existe o comfort food, que é aquele alimento que remete ali às memórias passadas ou que trazem conforto, né? E a gente percebe que na época de frio eles vêm até mais forte, porque a gente tem essa necessidade de uma coisa mais que acalenta depois do dia frio que você ficou trabalhando fora de casa, né? Eu acho que isso de compartilhar a refeição em família, com pessoas que a gente gosta, com nossos amigos, faz toda a diferença também, sem dúvidas nenhuma. As crianças sentem muita falta disso, né? Então, de comer à mesa, prestando atenção, conversando do nosso dia, né? Então, assim, a gente jantar, assistindo uma TV, assistindo a novela, não vai ser tão bacana para aquela criança que tem reprimido tudo que ela tá sentindo, né? Então ela precisa realmente entender esse movimento, crescer vendo isso dos seus responsáveis mesmo. Verdade. Né? Essa troca de experiência, de informação, de carinho, né? De afeto na mesa, né? Isso é fundamental. Karen, muito obrigado mais uma vez pela presença e até quinta-feira que vem, viu? Até, eu que agradeço, pessoal. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.